Hoje eu vou gravar um vídeo bem rápido sobre a crença política do liberalismo clássico, então o credo político do liberalismo clássico, baseado neste livro aqui, História do Pensamento Econômico do Hunt. É um livro que tem um viés à esquerda, com certeza eu percebo isso pela leitura. Então, se você estiver assistindo esse vídeo, saiba que o texto que este autor traz neste livro é um viés mais à esquerda, mais socialista. E por isso, inclusive, que eu deixei esse livro como introdução à história do pensamento econômico. Depois que eu terminar o livro, eu vou ter que encontrar um livro um pouco mais denso, que tenha um pouco mais seja menos ideológico, porque isso é extremamente prejudicial. Mas como introdução não tem problema. Credo político, no último vídeo eu gravei sobre a teoria da população de Thomas Malthus, né? E hoje então o credo político do liberalismo clássico. E eu vou ter que gravar 2 vídeos porque o texto é muito extenso, então o vídeo vai ficar muito longo e eu vou fazer a leitura aqui dos primeiros 2 parágrafos e depois a gente conclui, beleza? Então eu já gravei sobre a crença econômica, sobre a crença psicológica também do liberalismo clássico, dá uma olhada nos vídeos aqui do canal. Ou pesquisa no Google lá, liberalismo clássico, Alex Pavanello, alguma coisa assim que você vai encontrar. Ou dá uma olhada mesmo na playlist de História do Pensamento Econômico no canal de Economia, que lá vai estar. Ou na playlist de Economia do canal Alex Pavanello, que também vai estar. Então, hoje, crença política do liberalismo clássico. As doutrinas econômicas e populacionais do liberalismo clássico desdobram-se naturalmente num credo ou numa crença política que rejeita o Estado ou o governo, considerando-o um mal tolerável apenas quando não houver outra forma de evitar um mal maior. Esta aversão pelo Estado advinha em grande parte da corrupção, dos caprichos e da tirania que se entregaram vários monarcas europeus e, no caso específico da Inglaterra, da atitude do parlamento que carecia de representatividade e agia frequentemente de forma despótica. Os liberais não condenavam nenhum governo em particular, mas sim os governos em geral. Thomas Paine traduziu com muita propriedade os sentimentos dos liberais clássicos quando escreveu: a sociedade, seja qual for a sua grandeza, é uma bênção. Já os governos, mesmo os de maior grandeza, são, quando muito, um mal necessário. Os de menor grandeza, um mal intolerável. Então aqui se percebe que o liberalismo clássico, sua crença política, eles entendem o Estado como um mal necessário ou um mal intolerável, dependendo do ponto de vista. Vou fazer a leitura de somente mais um parágrafo. Que funções deveriam exercer os governos, segundo a concepção dos liberais clássicos? Essa é a pergunta, né? Em A Riqueza das Nações, de Adam Smith, um liberal clássico, em A Riqueza das Nações, Adam Smith enumerou 3, ou seja, 3 funções que deveriam exercer os governos de acordo com os liberais clássicos. Proteger o país contra invasores estrangeiros, faz sentido, né? Proteger os cidadãos contra injustiças cometidas por outros cidadãos. E o dever de erigir e manter as instituições e obras públicas que, embora altamente vantajosas para toda a grande sociedade, são de natureza tal que os lucros jamais compensariam as despesas se estas estivessem a cargo de um indivíduo ou de pequeno número de indivíduos. Por essa razão, não se pode esperar que venham a ser erigidas ou mantidas por um indivíduo ou por um pequeno número de indivíduos. Essas 3, acho que eu vou finalizar com mais um parágrafo. Então aqui nós já percebemos até agora que o liberalismo clássico entende o Estado como um mal necessário ou, em alguns casos, um mal intolerável até, né, como uma citação. E na Riqueza das Nações de Adam Smith, ele coloca que o Estado ou os governos deveriam exercer 3 funções. A primeira proteger o país contra invasores estrangeiros, proteger os cidadãos contra injustiças cometidas por outros cidadãos e erigir obras públicas que indivíduos não fariam. Então são 3: proteger o país contra ataques estrangeiros, proteger os cidadãos contra injustiças dos próprios cidadãos internos e erigir obras públicas que os indivíduos não fariam. Último parágrafo. Essas 3 funções são por demais genéricas e quase todas as ações de um governo poderiam ser enquadradas em uma delas. Antes de explicitar as funções específicas que os liberais atribuíam aos governos, é necessário discutir uma objeção levantada com frequência quando se diz que as obras de Adam Smith exprimem parte de uma ideologia que justifica o capitalismo. A isto objeta-se comumente que Adam Smith não falava em nome dos capitalistas de sua época, o que se percebe em vários trechos de sua obra, em que ele
manifesta uma nítida suspeita e uma visível falta de confiança nos capitalistas. Aqui entenda capitalista por ser um livro de teor ou de viés socialista, entenda capitalista aqueles que detêm o capital, né? Então a força de trabalho, os meios de produção, essas coisas que os marxistas trazem. Apesar dessa observação ser sem a menor dúvida correta, os capitalistas não deixaram de recorrer aos argumentos levantados por Adam Smith para investirem contra os últimos óbices governamentais de caráter paternalista que os impediam plena realização do princípio do lucro. Foram as razões colocadas por Adam Smith que aliviaram suas consequências culpadas com a miséria e o generalizado sofrimento pelas quais eram responsáveis. Afinal de contas, quando se preocupavam exclusivamente com os lucros, estavam apenas seguindo os seus conselhos, como dizia Adam Smith, agindo em seu próprio interesse, prestariam os melhores serviços à sociedade. Então aqui ele apenas está argumentando que, embora Adam Smith em si não se considerasse capitalista, e não os via, inclusive, até com bons olhos, mas os capitalistas utilizavam, aqueles que detinham os meios de produção e as forças de trabalho, utilizavam os argumentos dele, né? Principalmente essa de que agir em seu próprio interesse você pode contribuir com a sociedade. Esse é o princípio máximo, ou princípio não, mas o pensamento máximo ali, um dos principais pensamentos de Adam Smith. Beleza? Então eu fico por aqui, eu vou ter que gravar um vídeo 2 sobre isso, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, o texto é grande, e no próximo, então, eu continuo sobre a crença política, e no vídeo de hoje entendemos que a crença política entende o Estado como um mal necessário e que a função do Estado são 3, ou as funções, né, do governo, que é proteger o país contra invasores estrangeiros, proteger os cidadãos internos contra os cidadãos que cometem injustiças, e os governos deveriam erigir obras públicas que o indivíduo não faz, beleza? Fico por aqui, assiste o último vídeo que eu gravei aqui no canal sobre a teoria da população de Thomas Malthus, que também é considerado um liberal clássico, e vamos entender aqui liberalismo clássico até meados do século XVIII ali, 1700 e por meados de 1700 e final do século XVIII, né? Século XVIII entendido até 1800, é mais ou menos por aí que a gente entendeu até agora desse livro. Se você teve interesse nesse livro aqui, que é um básico, né? O link está na descrição. Valeu, rapaziada.